O Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, é um dos capítulos mais sombrios e assustadores da história do Brasil. O lugar, que deveria ser um espaço de tratamento, virou o cenário de um verdadeiro pesadelo humano. Estima-se que mais de 60 mil pessoas tenham morrido entre aquelas paredes, vítimas de fome, frio, tortura e negligência. O mais perturbador é que a maioria delas sequer sofria de transtornos mentais. Eram pessoas comuns, pobres, mães solteiras, alcoólatras, homossexuais, meninas consideradas desajustadas e até desafetos políticos. Todos eles foram jogados em um abismo de esquecimento, dentro de um hospital que com o tempo se transformou em um campo de concentração à brasileira. Se você acha que exagero, prepare-se, porque a história do Hospital Colônia é real, e o que você vai ouvir agora é uma das narrativas mais aterrorizantes do nosso país. Tudo começou em 1903, quando o governo de Minas Gerais decidiu criar o Hospício de Barbacena, mais tarde rebatizado como Hospital Colônia. Na época, acreditava-se que o ar puro das montanhas seria ideal para tratar os chamados alienados. O local escolhido foi uma antiga fazenda conhecida como Caveira, e o nome, por si só, já parecia pressagiar o destino do lugar. O projeto inicial era moderno para a época, com chalés, jardins e uma arquitetura que lembrava sanatórios europeus. Nos primeiros anos, o hospital recebia principalmente pessoas com tuberculose e doenças mentais leves. Mas com o passar das décadas, o que era um centro de saúde virou um depósito humano. A partir da década de 1930, a sociedade começou a enviar para o Colônia qualquer pessoa considerada inconveniente. Mulheres grávidas fora do casamento, mendigos, homossexuais, pessoas que sofriam de epilepsia, viúvas sem sustento e até crianças com deficiência foram internadas à força. Bastava uma denúncia, uma assinatura de um delegado ou de um padre, para que alguém fosse mandado para lá. Não havia diagnóstico médico. O trem que levava essas pessoas ficou conhecido como o trem de doido, e quando a locomotiva parava na estação de Barbacena, os vagões eram abertos revelando pessoas famintas, sujas e muitas vezes acorrentadas. Para muitos, aquele seria o último destino da vida. Dentro dos muros do Colônia, o horror era diário. As alas, que tinham capacidade para 200 pessoas, abrigavam mais de 2.000. Os internos dormiam no chão frio, nus, amontoados, sem cobertores. O frio da Serra Mineira castigava os corpos magros e doentes. A comida era escassa e apodrecida. Relatos do ex-funcionários afirmam que os pacientes comiam ratos, fezes e restos de lixo para sobreviver. As doenças se espalhavam rapidamente, e os corpos de quem morria eram empilhados em corredores até que fossem retirados. O cheiro da morte era constante. Muitos pacientes morriam sem sequer serem registrados. Os relatos mais assustadores envolvem as práticas médicas realizadas ali. Pacientes recebiam eletrochoque sem anestesia, lobotomias improvisadas e banhos gelados em pleno inverno. Mulheres eram violentadas e obrigadas a abortar. Os gritos ecoavam pelos corredores, mas ninguém ouvia, menos e se ouvia, fingia não ouvir. Um ex-enfermeiro relatou que era comum ver pessoas amarradas em camas de ferro por dias inteiros, até morrerem. Outros falavam de pessoas enterradas vivas, confundidas com cadáveres por causa da fraqueza. O Colônia virou um lugar onde a loucura não era tratada, mas produzida. O hospital não era um manicômio, mas um mecanismo de exclusão. Quem era considerado um peso para a sociedade era enviado para lá. Pobreza, rebeldia, solidão, qualquer desvio do padrão servia de motivo. Com o tempo, o local ganhou o apelido de Cidade dos Loucos. O mais triste é que, mesmo com dezenas de mortes por mês, nada era feito. Os corpos eram colocados em caminhões e levados para cemitérios próximos, jogados em valas comuns. Muitos cadáveres foram vendidos para a faculdade de medicina de todo o país em troca de verba extra. Em Barbacena, a morte tinha valor comercial. Nos anos 1960 e 70, o Colônia chegou ao auge da barbárie. O país vivia o regime militar, e pessoas consideradas inconvenientes politicamente também começaram a desaparecer dentro do hospital. O isolamento era completo. Nenhum familiar tinha notícias. Nenhum registro era emitido. E quando algum corpo era devolvido, vinha sem nome, sem documentos, apenas com uma etiqueta numerada. O sofrimento era tanto que ex-funcionários relatam que havia dias em que os caminhões saíam cheios de corpos, deixando apenas silêncio e cheiro de formol para trás. Uma das sobreviventes, Geralda, foi internada ainda adolescente. Grávida e rejeitada pela família, ela foi enviada para o Colônia como se fosse um castigo. Anos depois, contou que passava dias inteiros sem comer, e que via mulheres arrancarem os cabelos ou baterem a cabeça nas paredes. A gente dormia no chão com os pés gelados e ouvia os gritos da noite toda. Ninguém saía vivo de lá, disse ela em um depoimento registrado décadas depois. E de fato, poucos saíram. Aqueles que conseguiram sobreviver carregaram para sempre o trauma e o estigma.
O horror do Hospital Colônia só começou a ser revelado ao mundo em 1979, quando o jornalista Irão Firmino publicou uma série de reportagens chamada Nos Porões da Loucura. As fotos mostravam corpos amontoados, pessoas nuas em pátios de cimento e olhares perdidos. A repercussão foi nacional. Décadas depois, a jornalista Daniela Arbex mergulhou nos arquivos e publicou o livro Holocausto Brasileiro, que trouxe à tona detalhes que o país tentou esconder. Arbex descreve o Colônia como um campo de extermínio silencioso, um Auschwitz tropical, onde a sociedade brasileira enterrou seus indesejados. Após as denúncias, o hospital passou por mudanças. Parte da estrutura foi desativada, outra parte transformada em unidade psiquiátrica moderna. Nos anos 2000, o local ganhou um novo propósito, o Museu da Loucura. Lá, documentos, fotos, objetos e depoimentos lembram o que aconteceu para que nunca mais se repita. Quem visita o museu relata uma sensação pesada, um silêncio que parece carregar o eco dos gritos do passado. Muitos dizem sentir calafrios, como se as almas dos que morreram ali ainda estivessem vagando pelos corredores. Hoje, Barbacena tenta se libertar do título de Cidade dos Loucos, mas o fantasma do Colônia ainda paira sobre o lugar. A história é uma ferida aberta, um lembrete de até onde a humanidade pode descer quando decide excluir os diferentes. E por mais que as paredes tenham sido pintadas e os pavilhões reformados, há algo naquele solo que nunca foi apagado. Dizem que nas madrugadas frias ainda é possível ouvir passos, gemidos e sussurros vindos das antigas alas. O vento sopra entre os muros como se carregasse vozes do passado, clamando por lembrança, por justiça, por redenção. O caso do Hospital Colônia de Barbacena é um dos maiores crimes contra a humanidade já cometidos em território brasileiro. Um crime cometido não por monstros, mas por pessoas comuns, que escolheram virar o rosto. E talvez esse seja o aspecto mais aterrorizante de todos. Porque o Colônia não é apenas um lugar no mapa. É o reflexo daquilo que o ser humano pode fazer quando se convence de que o outro não merece viver. Antes de encerrar, comenta aqui o que você acha dessa história. Você acredita que ainda existam lugares assim escondidos pelo Brasil? E mais, será que aprendemos alguma coisa com o passado? Deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Porque quanto mais gente se juntar a essa comunidade, mais histórias ocultas e perturbadoras eu vou trazer para você. E não esquece, tem histórias que a gente não pode deixar para lá, mas também não podem se repetir nunca mais. Até a próxima!